Oi, pessoal. O sistema numérico é um dos sistemas de chamada da norma ABNT. Temos o sistema autodata, que é bastante comum, como consta aqui nesse exemplo, né, uma das citações. Você coloca os autores e o ano, e a lista de referências nesse sistema, ela é organizada em ordem alfabética, e aí na ABNT nós temos também o sistema numérico, que é o assunto do vídeo desta semana. Nesse sistema, não aparecem as informações de autores com ano em cada citação. E a lista de referências, ela não é organizada em ordem alfabética, mas sim na ordem que os materiais foram citados. Vamos ver como organizar o texto tomando como base a ABNT NBR 10520 de 2023, que é a versão mais atualizada da norma de citações. Pois bem, eu estou aqui no Word com um texto aqui aleatório, né, supondo que é a introdução do meu trabalho, e aí eu quero fazer aqui uma citação indireta de um artigo. O meu trabalho, então, ele precisa ser feito no sistema numérico da ABNT. A citação indireta é aquela em que você lê o que está no material que você está consultando e escreve aqui no texto com as suas palavras. Então, eu estou aqui com um artigo, certo? Esse artigo aqui, né, desses autores. E aí, a partir da leitura que eu fiz dos resultados, eu vou querer citá-lo aqui no meu texto. Pelo sistema numérico, como é que você vai fazer? Escreva a informação que você quer e aí, quando você chegar no final da citação, você vai numerar aquela fonte usando algarismos arábicos. Então, depois o segundo material vai ser o 2, o terceiro artigo vai ser o 3 e assim por diante. Como esse artigo aqui foi o primeiro que eu citei, então eu consultei aqui e a primeira citação que eu vou trazer para o meu texto, ele vai ser o número 1. E na lista de referências será o primeiro a aparecer, como eu vou mostrar mais na frente. Então, escreva a informação que você quer e no final você vai colocar aqui o número, certo? O número 1. A indicação dessa numeração, ela pode ser feita entre parênteses, então eu posso colocar aqui o número 1 dessa forma aqui, entre parênteses, alinhada diretamente aqui com o texto, ou então eu posso colocar no formato de expoente, que é bem comum. Então, veja no modelo da sua instituição ou revista que você vai entregar o seu trabalho. Se você for colocar alinhado com o texto, vai ficar dessa forma aqui. Se você for usar a indicação da numeração com expoente, você vai fazer da seguinte forma. Você vai tirar aqui o parênteses, certo? Vai deixar aqui o número 1 colado com a última letra que você colocou, né? E aí você seleciona ele e vem aqui em cima, ó, aqui na opção do Word, você vem aqui e vai clicar aqui, ó, sobrescrito. Então, quando você clica, olha, você vai ver aqui que ele sobe, certo? E o ponto final vai ficar aqui na frente dele, né? Então, após a numeração é que você vai realmente encerrar a frase, certo? Essa forma de expoente, pessoal, ela é a mais comum que você vai ver nos artigos. Cada vez que você for citar esse estudo aqui, que foi o primeiro que a gente pegou, você vai utilizar o número 1. Não importa se está aqui na introdução, no referencial teórico ou nos resultados do seu trabalho. O número dele sempre será esse daqui, certo? Para todo o texto. Você não pode atribuir números diferentes para o mesmo material. Nesse segundo parágrafo aqui, eu quero trazer uma citação de um outro artigo. Esse artigo será, então, o número 2. Nesse caso, eu quero fazer uma citação direta, que é quando eu copio exatamente como está no texto dos autores. O artigo é esse aqui que eu quero usar e eu vou pegar um trecho que está aqui na página 7. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero copiar exatamente do jeito que está aqui. Nesse caso, pessoal, eu vou precisar mencionar a página também, junto ao expoente, né? Então, se a gente for olhar aqui, a página é a 7 desse artigo. Então, eu vou precisar colocar essa informação aqui no meu texto. Quando se usa o sistema numérico, esse tipo de citação aqui ele é bem raro. Na maioria dos artigos, você verá apenas citações indiretas, que foi aquela que eu mostrei aqui no primeiro exemplo. Se você estiver usando a numeração alinhada com o texto, como é que você vai fazer aqui? Você vai colocar a informação entre parênteses, né? Aqui, ó, eu vou colocar a informação entre parênteses e vou tirar
aqui esse sobrescrito, certo? Então, vou colocar aqui normal, vai ficar desse jeito aqui. Depois das aspas, né, você vai colocar o número do trabalho, que agora ele é o número 2, e aí você vai colocar a página que você está citando. Fica dessa forma aqui. Você não pode misturar no mesmo trabalho essas formatações para identificação dos materiais. Ou você vai colocar todos dessa forma, assim alinhado no texto entre parênteses, ou então você vai colocar nesse formato aqui do expoente. O texto todo ele precisa seguir o mesmo padrão. Então esse trabalho aqui de Ribeiro, né, que a gente viu que foi esse segundo aqui, Ribeiro e outros autores, esse trabalho aqui ele sempre será o trabalho número 2 dentro do meu texto. Eu vou deixar naquele formato de expoente, que é o formato mais comum, né, que a gente vê nas publicações. Caso você faça uma citação indireta e aquela informação conste em 2 trabalhos, você vai colocar os 2 trabalhos aqui separados por vírgula. Se houver mais trabalhos, não tem problema, você pode incluir. Nessa situação, a informação que eu escrevi aqui no parágrafo, ela consta tanto no artigo 1 quanto no artigo 2. Certo? Em um artigo aqui, a gente vai ver que isso é bem comum acontecer. Olha, eu estou aqui com esse artigo e aí a gente está vendo aqui, olha, logo na introdução, que, por exemplo, essa informação aqui que ele está escrevendo, olha, consta tanto no trabalho 6 como no trabalho 7. Essa parte aqui que ele trouxe, impactando negativamente o desenvolvimento infantil, consta tanto no trabalho 8 quanto no trabalho 9, né? Então, vocês vão ver muito isso também nos trabalhos que utilizam o sistema numérico. A norma da ABNT, ela também traz um exemplo, incluindo os autores na frase, certo? O nome do autor você pode incluir. O que não se inclui é o ano. E aí ficaria da seguinte forma: quero citar um artigo, por exemplo, esse artigo foi escrito por Reis e Martins e eu posso colocar segundo Reis e Martins, e aí eu escrevo o que eu quero e a numeração desse artigo, que no caso aqui vai ser o artigo número 3, ele vai aparecer aqui no final, né? Então, ele é o número 3 porque ele foi o terceiro, a sequência que você está citando ou uma nota que vai ficar aqui embaixo, né? Você só poderá usar a nota de rodapé no seu trabalho se você estiver fazendo no sistema Autodata. E aí, como fica a questão da lista de referências? Ela será na ordem das fontes citadas. Primeiro vem o trabalho 1, que foi aquele de Silva e outros autores, né, que a gente viu. Depois vem o trabalho 2 e assim por diante. O padrão de referência que consta nesta nova norma da ABNT é o seguinte: você tem o número aqui, esse número ele fica sobrescrito também, então perceba que está aqui, olha, aqui selecionado, né, o número sobrescrito, e depois você vem com a referência aqui do artigo completa. Quais as informações que a gente tem para artigo? Os autores, o título do artigo, o nome do periódico, né? O título do periódico, ele vai ficar em negrito ou itálico. Depois, o local, volume, se tiver número, você inclui aqui. A página, o ano. Se tiver o DOI, você coloca o DOI, depois disponível em o link e acesso em a data que você acessou. E aí, na sequência, vem o segundo trabalho, que foi aquele de Ribeiro e outros autores, foi o segundo trabalho citado, né? E aí eu venho e vou fazendo da mesma forma, certo? Depois o trabalho 3, depois o trabalho 4 e assim por diante. E aí você vai fazendo na ordem numérica de cada citação até o final. É bem comum que os periódicos ou as instituições elas adotem outra formatação para essa numeração aqui. Por exemplo, se a gente for dar uma olhadinha aqui nesse trabalho, né, de Ribeiro e outros autores, a gente já vai ver um outro padrão aqui para a numeração das referências. Olha, veja que eles colocaram aqui, por exemplo, o número, né? Esse número ele está alinhado, ele não está sobrescrito, colocou um ponto e depois a informação do artigo aqui na frente. Então, é muito importante que você olhe tanto no manual da sua instituição ou no modelo do periódico, ali em diretrizes para autores, qual é o formato que ele está utilizando aqui para colocar o número, né, e depois o artigo na frente. Pessoal, eu vou deixar agora na tela final uma playlist com vídeos sobre essa nova norma da ABNT de citações. Um grande abraço e até a próxima semana.